Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Suplicamos ao Espírito Santo que esteja conosco, nos orientando, nos ajudando para efetuarmos essa live. Desculpe. Irmãos, amigos, hoje nós temos uma infinidade de doutrinas para todos os gostos. Nós temos os evangelhos, pseudos-evangelhos, sendo pregados em igrejas para Satanás, usando o nome do Senhor Jesus. E então, certa feita, tinha uns desses aproveitadores pregando o evangelho de Jesus Cristo. E os apóstolos disseram: Senhor, aqueles camaradas ali não são dos nossos, mas eles estão falando da nossa doutrina. E o Senhor Jesus disse: deixai-os. Quem não é por nós, não é contra nós. Ou melhor, quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. Né? Desculpa, a resposta de Jesus foi essa: quem não é contra nós é por nós. Eles não investiam contra nós, mas eles pregavam o evangelho à maneira deles. E nos nossos dias tem igrejas, pseudos-igrejas, a Jesus Cristo, não é? Pregando um evangelho anátema, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso desde a fundação das gerações humanas. Não é? Nós vimos uma igreja que hoje ainda continua sendo a doutrina, a religião oficial do nosso país, que não deveria ser, porque ela é anticristã. Tudo que ela prega. Hoje eu vi aqui no YouTube, padres fazendo referências à Bíblia, né? Porque nós temos pegamos essa mania de só pregar na Bíblia católica. Só que a linguagem dele é um pouco diferente da nossa e de difícil entendimento, porque são palavras sinônimas, né? E nós estamos pregando dentro do nosso idioma, do idioma do que se entende realmente pelo português nato, pelo português pátrio, pelo português brasileiro. Então, existe igreja até para Satanás, pregando, abrindo a Bíblia e pregando sobre a Bíblia, não é? E é esse cuidado que nós devemos ter. Vocês notem que essa grande igreja, ela apreendia, né, os pergaminhos, aquilo que era escrito, ditado por Deus, eles prendiam. Né? Quando organizaram a Bíblia, eles prendiam as Bíblias, eles arquivavam. Eles confessam isso abertamente aí. Então, por quê? Para que ninguém tomasse conhecimento da verdade, porque só esta verdade é que nos liberta. A própria palavra de Deus diz: a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque para muitos este evangelho é loucura. É loucura porque livra da morte, tira dos caminhos de Satanás e vem pelo caminho de luz. Então é loucura mesmo. Porque no oculto, nas trevas, nós estamos absolvidos de tal maneira e envolvidos uns com os outros que nos defendemos. Eles se defendem. Vocês viram aí agora, né? Na própria justiça está espasmo aí, que causa admiração. Isso, inclusive, desmoralizou praticamente o Brasil em todas as partes do mundo. E a Bíblia nos diverte: aprove Deus salvar pela loucura da pregação os que creem, né? Está em Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Né? Portanto, meu amado, é preciso também ler. Portanto, de alguma forma, Deus precisa da pregação, se quiser que os homens sejam salvos. Deus quer. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. É tudo organizado. Você aprende a palavra de Deus na escola dominical. Todo o trabalho educacional e social que a igreja pode fazer, faz. Mas não pode substituir o plano de Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Os que creem, porque chamam a gente de loucos, porque acreditamos na salvação e na vida eterna. Enquanto que outros, meu filho, vão para lá, para a sepultura, e o seu espírito, a sua alma, vão para um caminho que Deus não preparou para nós. Ele deu o seu Filho para que nós fôssemos resgatados do pecado e da morte, praticado também por um homem. E agora o homem veio na pessoa santa do Filho de Deus para tirar de nós aquela lama do pecado e da morte. A verdade tem que ser dita. Os homens perdidos não podem ser achados sem a pregação do Evangelho, porque eles não podem ser salvos sem a pregação. Ele tem que ouvir a palavra, a verdade. E essa palavra é que nos liberta, nos tira do lamaçal do pecado para a vida eterna. É verdade que o indivíduo pode pregar para um outro indivíduo. Uma professora da escola dominical pode pregar para o aluno. Um pai ou a mãe pode pregar para uma criança. Mas o plano de Deus na Bíblia deve ser citado, baseado, explicado claramente, sem sombra de dúvida. Antigamente era no latim, para ninguém entender. Em 1937, 38, não estou bem atualizado o número agora, o ano, o presidente da República do Brasil, Getúlio Dornelas Vargas, assinou o decreto de liberdade de culto. Mas mesmo assim, até 1950, 48, mais ou menos, ainda queimavam as Bíblias para que não chegassem as pessoas, para não conhecer a verdade, porque pregavam a idolatria. Desde o Papa até o amém da missa, tudo era antibíblico. E ainda hoje, muitas coisas são antibíblicas. Vou citar, eu gosto de citar a todas as mensagens que eu transmito para vocês, lá em Êxodos, logo no início. Não fazeis imagem nisso. Não fazeis, é uma proibição de Deus. Quando teu pai proibia alguma coisa para você não fazer, você fazia? Quando teu pai determinava em casa alguma coisa para ser feito, você fazia? E o nosso Pai, nosso Criador, diz: não façam imagens, nem imagem a semelhança do que tem em cima no céu. Não façam imagens nem escultura do que tem em cima no céu. Não vos curveis, não vos... mas eu me ajoelhei, não foi para o santo. Mas o santo não está lá? E o Deus que tu está pensando que estás adorando não te disse para tu não fazer aquela imagem? Como é que tu está te ajoelhando ali? Se você está se ajoelhando ali, porque está se ajoelhando para a imagem, mesmo que no seu pensamento, mas Satanás está vendo ali, e o Espírito de Deus se afasta de você. Que ele diz, não faça, eles justificam, não é? Com outros versículos que nós já desmentimos aqui, já mostramos a verdade. Essa é que é a verdade vos libertará. Por isso, hoje, eu tenho visto no YouTube, eles pregando o Evangelho, sim, o Evangelho mesmo, santo, o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Por isso, meu amado, é muito importante que você conheça a palavra, porque só esta palavra vos libertará. Entendeu? A pregação é, portanto, de extrema importância no plano de Deus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura terá que ouvir este Evangelho para que o Senhor Jesus venha. Nós estamos nos princípios das dores, nós estamos nas fases do cumprimento das profecias para que Cristo se venha. Veja quantas tribos de índio foram descobertas recentemente aqui no Brasil, lá na Amazônia. 3, e existem mais. E aqueles índios terão que ouvir o Evangelho. Terão que ouvir o Evangelho. Aí uma senhora me perguntou, no catolicismo tem gente que vai para o céu? Tem. Tem muita gente que ainda vai sair do catolicismo e vai se converter. Muitos padres irão se converter e deixar o Evangelho, como foi
Martim Lutero, Calvin e tantos outros, Aníbal Reis, já no século XIX. Então, meu amado, tem. No Espiritismo tem. No Espiritismo tem muitos que serão salvos ainda. E não morrerão, passarão da morte para a vida. É preciso conhecer o ganhador de almas individuais, também é um pregador. E a ordem da grande comissão, em Marcos 16,15, diz assim, é que todo cristão deve participar de todo o mundo e deve pregar o evangelho a toda criatura. Isso significa pregar individualmente. Chegou uma pessoa junto de você, procura quebrar o gelo. Como é que você quebra o gelo? Começa qualquer coisa. Olá, amigo, como vai? Dormiu bem? Como é que o senhor está? E prega o evangelho. A oportunidade não falta, há sempre alguém para se pregar o evangelho. E é um dever de todo cristão. Pregar este evangelho sacrossanto. É maravilhoso ser cristão. Ser cristão é um dom de Deus, é uma chamada de Deus para que a gente possa realmente ser aquilo que nós viemos e fomos chamados para ser. Quantos homens estão nos púlpitos e fazem resenha de livros ou ensaios morais, em vez de pregar o sentido bíblico da palavra? O cristianismo é definido. Quando homens tímidos entregam o recado, em vez de discursos ousados, poderosos e dominantes, o cristianismo está em declínio. Tem que pregar a palavra de Deus. Sim, sim, não, não. Não tem arrumadinho, não tem desvio. O ganhador de almas tem que ser um pregador de verdade, que prega o evangelho sem medo, sem receio. Certa feita, estávamos fazendo ar livre com a igreja de um bairro aqui em Olinda, e nós fomos pregar na Ilha do Marunhim. Entramos num setor que, quando nós entramos, sentimos a carga pesada, e tinha um espaço assim mais largo, e nós paramos para pregar. E quando nos reunimos, chegou o recado: olha, o chefe aí mandou dizer que não quer ninguém aqui pregando, não. Vocês podem ir embora. E falando bem alto, e com autoridade. E todo mundo foi saindo. Todo mundo foi embora, com medo. Ficou um pretinho, que eu não lembro o nome dele agora, um irmão, e eu. Eu disse para o irmão: não vou, eu vou pregar. E ele disse: eu vou ficar com o senhor. Hoje ele é pastor também, mas eu não lembro mais o nome dele. Soube que ele é pastor numa igreja, aqui num bairro distante, já em Paulista. Então, irmão, nós pregamos o evangelho. Nós pregamos o evangelho. Nós não pregamos contra eles, contra os vícios deles, contra os assaltos deles, contra o roubo deles. Nós não pregamos, nós pregamos na íntegra. Vinde como estás. O Senhor te chama, o Senhor te ama. E o nosso Deus deu o seu Filho para morrer por ti, por mim, por cada um de nós. Mesmo miserável, mesmo bandido, mesmo no fundo do poço como nós estamos. Ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue por nós. Este é o verdadeiro evangelho de Cristo. Não é a igreja. A igreja é o todo, é o povo, não é o templo, não é a área construída. O evangelho é santo, é puro e tem que ser pregado como ele é. O dinheiro tem que existir, mas não para meios de vida, para enriquecimento ilícito, para posse. Tem que ter dinheiro. Nós construímos um templo aqui na Xandamangabeira, em Paulista. Antigamente pertencia a Olinda, mas agora mudou, pertence a Paulista. E nós estamos lá. O nosso templo é grande. Tem mais de 1.000 metros de área construída. Ainda estamos construindo há 17 anos. Nós temos 30 membros, porque quem chega não suporta o evangelho. Vai para outro, gritar, berrar, pular, dançar, se manifestar. É aquele pessoal sapatinho de ouro, que quando sai dali é um demônio em pessoa. Você quer ver uma coisa? Vai numa liderança dessas aí, falar com o líder, vê a dificuldade que você tem.
Vê as dificuldades, é segurança, é isso, é aquilo, que eles têm medo. Tem medo. Né? Tenta falar com o líder dessas grandes igrejas e ver a dificuldade que você tem. Vá numa livraria, procure falar com o gerente geral, vá e veja a dificuldade, porque os homens têm medo, porque não têm fé, não acreditam na palavra. O caso deles é dinheiro, é o que entra. Então, meu amado irmão, nós temos que viver no meio do povão. Nós temos que estar em choque com as trevas. É a mesma coisa no anoitecer e no amanhecer. A guerra da noite para expulsar o dia. E a guerra do dia ao amanhecer para expulsar a noite. É uma guerra, é uma batalha. Lentamente vai acontecendo a vitória de um. Tudo permissão de Deus. Se Deus lhe permitiu ser um pregador do Evangelho, seja um pregador do Evangelho, e não de riqueza, de poder e de pedir. O homem salvo, lavado pelo sangue de Jesus, revestido do poder do Espírito Santo, ele dá, porque ele sabe a necessidade da sua igreja. Nossa igreja, nós não pedimos dinheiro. Na igreja que nós éramos pastor, que não somos mais, passamos o pastorado, nós dizíamos, esta igreja não precisa do seu dinheiro, não. Se você tem alguma quantia para doar para a igreja, doe com o seu coração. Não venha esperar retorno multiplicado, porque não tem. Não tem. Você só terá se houver realmente comunhão com Deus no seu coração, na sua vida. Aí sim, Deus lhe dará as bênçãos que você necessita, que você precisa. Ele diz que você, nem os seus, irão mendigar o pão de cada dia. Ele suprirá. E, inclusive, faz comparação com as aves do campo que não plantam, mas têm o seu alimento. Assim é o servo de Deus, é a serva do Senhor. É fé. O dom de línguas existe, mas veja como é pregado aí. Veja como é exagerado. Fora dos normais, fora dos conformes, fazei tudo com decência e ordem. É bom, o cara sai do espiritismo que se manifestava lá e vem se manifestar dentro de uma igreja que prega um evangelho que é contrário àquilo ali. O apóstolo Paulo diz, né? Fale uma palavra do evangelho santo e não fale 10.000 em línguas que ninguém vai entender. Quem é que entende? Quando tem um tradutor não é confiável. Não é confiável porque vai ver a vida dele. Eu já fiz isso. Eu já saí procurando ver a vida de um sapato de fogo. E era trevas. A mesma coisa uma senhora, pseudo-pastora, profetizando, pintando misérias. Vai ver a vida dela. Vai ver do seu oculto. Era pecado de dinheiro. 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 Portanto, meu amigo, o evangelho não é comercial. O evangelho é doação de vida, de espírito, corpo e alma. Este é o evangelho puro de Jesus Cristo. E de pregar o evangelho. Porque existem muitos ainda precisando de você. Pregando o evangelho. Porque este evangelho santo salvará. Ainda, o ganhador de almas é um indivíduo também, é um pregador. A ordem do grande comissão, em Marcos 16, como foi lido, que todo cristão deve participar de todo o mundo e deve pregar o evangelho onde quer que esteja, a toda criatura. Isso significa pregar aos indivíduos individualmente, no ônibus, aos vizinhos, né? Portanto, o ganhador de almas precisa de algum grau
pregar ou ensinar o mesmo evangelho bíblico, as mesmas advertências e pressionar por decisões como pregador no púlpito. O pregador ganhador de almas, ele é ganhador pessoal de almas e precisa saber que tipo de pregação do evangelho ele quer pregar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho integralmente, porque é a única maneira de você adquirir galardões e receber das mãos de Deus os galardões, as coroas que a Bíblia nos promete. Ser, pois, um pregador do Evangelho Santo de Jesus, sem nenhum interesse, e as bênçãos serão derramadas sobre ti, em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. E o povo de Deus Santo diz: Amém. Em nome do Senhor Jesus.